telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Eu quero dar a paz do Senhor Jesus aos meus irmãos, às minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo aqui no dia de hoje. Entenda muito bem, o nosso endereço, esse canal em que eu estou cadastrado nas mídias sociais e redes sociais, é para falar a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe outra coisa que possa libertar a não ser a palavra de Deus. Isso aqui, ó. É disso aqui que as pessoas estão se afastando. As pessoas estão se afastando da palavra de Deus, daquilo que liberta. Isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos no último dia, nos últimos tempos da Igreja de Cristo. Você pode reparar que as profecias estão tudo se cumprindo, uma atrás da outra. Não tem nada que você possa dizer para mim que não esteja se cumprindo. Porque está aí, ó, diante dos nossos olhos, tudo se cumprindo, meus irmãos e minhas irmãs. Neste momento estou transmitindo agora ao vivo por 3 redes sociais. Só não vou falar o nome porque, como é uma concorrente da outra, então pode acabar caindo se eu citar o nome. Então eu costumo falar assim, redes sociais e mídias sociais, aonde você me encontra com um nome único. Que nome é esse? Gelson Bezerra Oficial. Nós temos um canal no YouTube. O canal no YouTube eu posso falar porque as redes sociais têm uma parceria com o YouTube. Então eu posso falar. Eu tenho um canal no YouTube. Glórias a Deus. Se você quiser, nos segue lá, se inscreva, compartilhe nossos vídeos. E mais, já tem coisa nova lá. Já tem coisa nova lá. Glórias a Deus. Estivemos pregando ontem. Fizemos 3 pregações. Pregação na saudação também é pregação. Glórias a Deus. Pregamos pela manhã, pregamos pela tarde e pregamos à noite. Já tem 3 mensagens lá. Novíssima lá, novidade, lançamento para você ouvir. E outra, eu só falo a verdade. Não vou ficar compactuando com erro, não vou ficar compactuando com a mentira, não vou ficar compactuando com o pecado e nem vou aceitar a doutrina de Jezabel. Porque agora que eu estou compreendendo o que está acontecendo, porque até no exato momento eu estava pedindo uma direção a Deus. O porquê que os teus servos, Deus, está sendo silenciado? O que está acontecendo, Criador? O que foi que eles fizeram de tão errado assim para ser silenciado na pregação? Aí Deus revelou. E o interessante que foi nessas minhas saídas aí, que eu abri a agenda para pregar para fora, glórias a Deus, porque eu tenho uma agenda para pregar, ela só apenas estava cancelada provisoriamente, porque eu precisava recapitular algumas coisas na Bíblia. Glórias a Deus. De vez em quando é bom a gente ver na Bíblia, principalmente esse modismo que está aí agora aí. Deus me livre, irmão. Deus me livre. E detalhe, acabou-se os homens? Eu queria compreender isso. Não tem mais homem para consagrar? Não tem mais homem nenhum para consagrar? Não tem a adolescente, não tem jovem, não tem adulto, não tem mais não. Não tem mais homem nenhum. Agora só tem mulherada e a natureza para consagrar. Só me faltava essa agora. Mas sabe o que está acontecendo hoje? É os últimos dias. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar no reino dos céus. Eu vou falar hoje sobre isso, hoje o que está acontecendo. Para você entender o que está acontecendo hoje nos dias atuais, você precisa compreender e ler a Bíblia lá em Reis. Quando Acabe faz o casamento dele com Jezabel, Elias profetiza a ruína de Acabe, toda a casa de Acabe, os descendentes de Acabe. Aí você vai entender o modismo que está acontecendo agora. Porque agora a desculpa é a mesma. Pela omissão dos homens, Deus está fazendo assim. É tanta omissão vindo de lá de Débora para cá que parece que as coisas mudaram.
Glórias a Deus. No Antigo Testamento, eu conheço Bíblia, irmão. Eu sou estudioso e pesquisador das Escrituras. Glórias a Deus. No Antigo Testamento, nunca na história do Criador que fez o céu e a terra, ele alterou as Escrituras. Não foi levantado sacerdotisa nenhuma. Vai ler a Bíblia que você vai ver. Deus não autorizou. Levantou juíza, levantou profetisa, mas sacerdotisa para lidar direto no templo. De jeito nenhum. Se você pega desde Gênesis até Malaquias, você não encontra nenhuma referência. Glórias a Deus. A profetisa Hulda pode ter até interpretado a lei. Interpretar a lei, até o jumento pode interpretar, meu amigo e minha amiga. Até o jumento pode interpretar a lei. Agora vem com essas historinhas de lá para cá. Quero que você me mostre na Bíblia, de lá para cá, do Gênesis até Malaquias. Quantas sacerdotisas Deus levantou? Nenhuma. Aí vem Jesus, inicia o seu ministério, inaugura o ministério apostólico da graça. Quantas pastoras ele levantou? Nenhuma. Eu vou falar isso aqui hoje, hein? Hoje vai contrariar muita gente hoje. Essa mensagem de hoje, meu amigo e meu amigo, vai contrariar muita gente. Eu já falei, eu conversei com um certo pastor. Eu falei, você me garantiu que aqui não tem isso. Glórias a Deus. E ele, não, fique tranquilo, não vai ter. Então, eu estou tranquilo. Só que, às vezes, o espírito da rebeldia continua, né? Mesmo que o pastor garanta que não tem, o pastor não pode estar lá todo o tempo vendo o que estão fazendo, né? Entendeu? Essa que é a história. Não vou nem entrar em detalhe, meu irmão. Vou nem entrar em detalhe. As coisas acontecem antibiblicamente e acha que, não, Deus está fazendo. Deus não. É o diabo e a carne. A realidade é essa. E é o que eu vou falar aqui hoje, irmão. Abra sua Bíblia aí. Já deixa a sua Bíblia aberta aí para depois você não achar que eu estou falando demais. No livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18. A igreja de Tiatira. Eu vou entrar numa profundidade aqui, meu irmão, que até os bancos hoje vão aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Entendeu? Não comecei agora, não. Estou na igreja desde 1996, servindo a Deus. Agora, se os homens resolveram distorcer as escrituras, eu vou fazer o quê? E eu é que não vou entrar nessa. Pertinho de chegar no céu, entrar nesse modismo para ir para o inferno? De jeito nenhum. Glórias a Deus. Estou aqui ao vivo agora, nesse momento, nas mídias sociais e redes sociais. Eu ia transmitir com 5 redes sociais ao vivo, mas eu não consegui arrumar aqui ainda. E o cenário ainda não está do jeito que eu quero. Mas eu já estou preparando já. E aqui você vai ouvir Bíblia, tá? Não vai ouvir conversa fiada, não. Aqui nesse endereço, você não vai ouvir conversa fiada. Ó, do lado de cá, numa rede social do lado de cá, eu já tô com... Caramba, quase 1000 pessoas já sintonizadas comigo. Só do lado de cá, na rede social aqui, vizinha aqui, ó. É que eu não posso citar o nome, irmão. Você vai buscando aí. Bota aí, Gelson Bezerra Oficial, vai aparecer. Eu só não posso citar nome da plataforma porque é uma concorrente da outra. E eu tô em todas elas. Eu tô em quase 20 redes sociais. Eu me cadastrei nas minhas redes sociais, foi para falar de Jesus. Entendeu? Aqui eu tenho a liberdade para falar como eu quero, de acordo com a vontade de Deus. Só que pode reparar, irmão. Pode preparar, irmã. Deus vai falar contigo aqui hoje. Glórias a Deus. Meus irmãos, saia do engano. Glórias a Deus. Saia do engano. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe ninguém te enganar. O que é a nossa vida? A Bíblia fala. A nossa vida é como um vapor. Hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. E vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Não se iluda. Não se iluda. Nós vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Não se iluda. Abra sua Bíblia aí no Apocalipse, porque a chapa vai ficar quente aqui hoje, hein?
Vai voar hoje capeta para tudo quanto é lado, hein? Os demônios vão tudo voar pela janela e vão se mandar, porque só tem as janelinhas. A porta, a chave da porta do inferno está na mão de Jesus. O diabo só está com chaveiro agora. Ele só ficou com a janela para pular. Entendeu? Meus irmãos, vamos à meditação da palavra de Deus. Quer ouvir a verdade aqui hoje? A verdade do jeito que você nunca ouviu? Entendeu? Agora, falaram para você que agora existe esse ministério, não falaram? Que agora tem esse ministério? Pergunta a pessoa onde é que está escrito na Bíblia. Pergunta a pessoa no Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias, aonde Deus consagrou uma sacerdotisa para lhe dar direto no templo de Salomão. Pergunta lá. Aí, se você não tiver resposta, pergunta também agora a pessoa no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, aonde foi levantada uma pastora. Pergunta aí. Na Bíblia, aonde os apóstolos, Jesus, quem consagrou. Você vê que eu estou devagarzinho, estou falando abertamente. Eu estou vindo devagarzinho, falando abertamente. Glórias a Deus. E a pior coisa que tem é a rebeldia. Essa é a pior coisa que tem. E ainda fica falando que Deus está compactuando com rebeldia. Deus não está compactuando com rebeldia. Vem com essa não. Não vem com... Porque tudo aquilo que está fora das Escrituras é maldição. Graças a Deus que eu estou debaixo da lei sacerdotal. Glórias a Deus. Por isso que eu estou com a minha consciência tranquila. Concernente a algumas coisas aí que aconteceram. Estou debaixo da lei sacerdotal. Agora, quem saiu debaixo da lei sacerdotal, irmão, está aceitando tudo. Tá tudo da moda, vamos embora. Ó, vê, tem uma igreja grande aí passando vergonha, amigo. Tem uma igreja grande aí da Assembleia de Deus passando vergonha. Porque começou a aceitar um monte de coisa que a palavra de Deus nunca autorizou. E é bem feito para eles. Bem feito. Que sabe que a Bíblia não autoriza e está aceitando. Entendeu? Eu era desse ministério, eu saí desse ministério grande. Eu saí, há mais de 10 anos atrás eu saí. Primeiro quando vi com as conversinhas fiadas de querendo confundir cargo eclesiástico com profissionalismo do mundo. Eu olhei assim e falei, agora estão misturando tudo, ó. E graças a Deus que eu saí de lá. Graças a Deus. Agora tá aí, ó, passando maior vergonha em tudo quanto é lugar. Passou uma vergonha violenta agora em Brasília. Os cabeça principal dessa igreja aí. Ainda bem que eu não tô citando nenhum nome aqui. Porque eles ficam logo zangados, né? Eles querem logo processar, querem ir atrás, quer saber de qual ministério a pessoa é. Ainda bem que, graças a Deus, que o ministério que eu tô não é teleguiado. Porque se fosse teleguiado, meu amigo, vamos tirar vamos tirar o cargo dele através da carteirinha. Toma aí a carteirinha. Foi assim que eu fiz numa igreja. Irmão, me dá tua carteirinha aí. Tô te colocando no banco. A partir de hoje você não é mais do ministério, não. Falei, toma aí a carteirinha, eu tô saindo fora. Ficar aqui pra quê? Se vocês não têm estrutura para se segurar, entendeu? Para que tem advogado na igreja? Para que tem formados na igreja? Entendeu? Então, meus irmãos, graças a Deus que eu estou num lugar tranquilo, seguro e que ainda obedece e honra a palavra de Deus. Glórias a Deus. Só que, infelizmente, nem tudo é perfeito, né? Nem todo mundo quer seguir igual a liderança segue, né? Na liderança é uma coisa e quando está por trás da liderança é outra coisa, entendeu? É esse que é o problema, entendeu? Sabe que a liderança não aceita, mas eles querem aceitar na marra aí e indo contra as escrituras. O pior ainda, porque está indo contra as escrituras, que não há respaldo bíblico, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. A chapa vai ficar quente aqui hoje, hein? Eu já falei e vou avisar. Não é obrigado a ficar comigo nas redes sociais. Procura uma rede social que vai falar seu gosto. Entendeu? Que vai falar o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Aí você pode ir, vai para outra rede social. Eu não estou preocupado em perder seguidores, não. Eu estou preocupado com a tua alma. Para a tua alma não ir para o inferno. Essa que é a minha preocupação. Porque tem muita gente que já perdeu a visão do céu há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Vamos à mensagem da palavra de Deus? E olha, vai voar capeta aqui hoje para tudo quanto é lugar, hein? Vai voar capeta aqui para
tudo quanto é lugar. Glórias a Deus. É o óleo que desce sobre a barba de Arão. Cuidado, isso aqui é a barba de Arão. O óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Aí a pessoa vê os outros, vê a gente assim barbudo, aí começa a querer deduzir. Será que ele desviou? Será que ele saiu da igreja? Desviou-se todo dia do mal. Deus falou isso para Satanás. Observaste tu, meu Sérgio? Homem íntegro, fiel e que se desvia do mal que é tu. Todo dia eu desvio do mal. Toda vez o diabo vem com um pratinho assim, ó, oferenda do Satanás. Ó, toma aí, toma. Pode falar a verdade, ó. Eu vou te dar isso aqui, ó. Tudo isso eu te darei. Se prostrado me adorar. Tem um monte de pastor prostrado perante a proposta do Satanás. Por isso que não fala mais a verdade. Entendeu? Vamos à mensagem? Vamos à mensagem da palavra de Deus? E mais, vou repetir de novo, hein? Não é obrigado a estar comigo na live. Ainda dá para sair de fininho. Vai lá, vai embora. Porque o que eu vou falar aqui agora, meu amigo, a tampa da chaleira vai voar. A giripoca vai piar. E o capeta vai quebrar o chifre dos dois lados aqui hoje. Entendeu? Vamos à meditação da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, do versículo... Glórias a Deus. Ai, meu Deus, já estou até vendo já o sabor da mensagem que vai vir aqui hoje. Deixa eu tirar aqui, entendeu? Para você ver quem é que está pregando, entendeu? Que eu não me escondo atrás de nada. Foi só para fazer a introdução, ó. Já estou velho, acabado. Estou quase partindo dessa vida para outra. Eu sou realista, mano. Tem nada de novinho aqui, não. E com os crentes velhos aí pensando que é novo, usando umas roupas apertadas. Não tem mulher em casa, não? É para atrair as novinhas, vai se converter, ora. Entendeu? Vamos lá? A chapa vai ficar quente aqui, meu Deus do céu. Tirei o óculos, tirei a touca para você ver quem é que tá pregando aqui, hein? Vamos à palavra de Deus? Bora lá, minha gente? Vocês querem ouvir a verdade? Quer 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 ouvir a verdade? Então vamos à mensagem da palavra de Deus, porque Deus vai falar com a sua vida, com a minha vida e com as nossas vidas aqui hoje, em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 a o 29. Meu Deus, a chapa vai ficar quente, hein? Quarta carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz, vamos lá, hein? O Filho de Deus, não é qualquer pessoa, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama sobre os que adulteram com ela. Virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração. E darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende até o que venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, minhas irmãs, se prepara, porque o que vem aí, meu Deus do céu. Meus irmãos, para você compreender e procurar entender o que está acontecendo hoje nos dias atuais, e até os meus amigos de perto e até de longe, que me confidenciaram, dizendo que eles foram colocados no banco sem motivo. Eu tenho diversos amigos pregadores, irmãos.
que sempre participaram comigo de campanha. E eles me confidenciaram que de uns tempos para cá, começaram a silenciar eles. E eles estão tentando entender que silêncio é esse. Aí a pergunta que eu fiz para eles, porque também até eu estou querendo tentar entender o que está acontecendo com eles, porque comigo eu já sei. Aí eu perguntei a eles o seguinte: meus irmãos, seja sincero, você mentiu, você pecou, você roubou o dízimo da igreja, você adulterou, você fornicou, você bebeu, você se consultou na feitiçaria, você se consultou na seita, você fez alguma coisa que transgrediu a regra da igreja ou a palavra do Senhor de acordo com a luz das Escrituras? E eles falaram: não, nada disso. Eu só apenas falei a verdade, anunciei a verdade, mostrei a verdade, interpretei a verdade e mostrei o caminho que Jesus nos ensinou. Meus irmãos, quando eles me falaram isso, eu logo entendi. Glórias a Deus. Produção, tá muito ocupado aí? Pega lá uma garrafinha de água lá quando você tiver um tempo aí, mas sem pressa, não precisa correr não. Glórias a Deus. Porque essa mensagem aqui está me pedindo tempo para falar e eu vou falar, irmão. Vou entregar tudinho aqui hoje. E você vai saber o porquê de que você está sendo silenciado. É o espírito da Jezabel que já está reinando aí na sua igreja. Ou já está reinando, ou já está perto de reinar, ou já está no sapatinho de lã cirandando aí, procurando alguma coisa para poder impregnar dentro dessa igreja para acabar assim com os pregadores, com os pastores e mais, introduzir dentro da igreja as sacerdotisas de Aserá, aquelas quais Jezabel levantou no seu período quando casou com Acabe. E olha que eu estou dentro da palavra, hein? Quando João recebe essa revelação na ilha de Patmos, glórias a Deus, ele tão somente toma um impacto. Imagine ele, irmão, recebendo a revelação: mas Senhor, Jezabel nem existe mais. Jezabel já morreu, foi lá para trás, lá na época dos reis, todos eles já se foram, já morreram. Aí imagine Deus, através de Jesus, com o Espírito Santo, falando com João na ilha de Patmos: meu servo, ela pode ter morrido fisicamente, mas o espírito que usava ela, que são os demônios, que são Satanás, é o mesmo. Quando ela entrou nas terras santas e fez a união com Acabe, meu filho, tão somente ela trouxe uma desgraça para a terra de Israel, para Jerusalém e para Judá. A maldição, ela se pendurou e veio vindo de geração em geração, meu servo. Será que você não percebeu não que o meu povo hoje está dividido? Um serve a Aserá, outro serve a Baal, outro serve a Zera, outro serve a Marduk, e aí vai indo os deuses antigos da antiguidade. Aí João começou a entender. Então escreve aí, João. Sou eu mesmo que estou falando contigo, Jesus. Escreve aí para alertar os meus servos o que está acontecendo. Obrigado, produção. Glórias a Deus. E é isso que nós estamos vendo acontecendo hoje, irmão. Nos dias atuais. Irmão, me silenciar é muito difícil, muito. Me colocar no banco sem motivo, tem que ter um motivo forte. Não me coloca no banco à toa não, que eu vou perguntar o porquê que eu tô no banco. Glórias a Deus. E a minha pergunta vai além. Glórias a Jesus. É isso que eu tenho falado com os meus amigos que têm sido silenciados. Pergunta qual é o motivo. O que está acontecendo? O porquê que tirou tua credencial? O porquê que tirou o teu cargo? O porquê que te colocou no banco? Recentemente agora, tem pouco tempo, estava tratando a situação de um presbítero. E o presbítero chegou para mim e falou assim: o meu pastor me colocou no banco, sem motivo, e começou a chorar. Aquilo muito me sensibilizou, irmão, sabe? O homem estava sendo sincero comigo, meu amigo. Minha amiga que está me vendo aqui agora. Mas qual foi o motivo
Você pecou? Eu fiz a pergunta para ele que eu faço para os meus amigos, que eu sou achegado, que eu sou mais chegado. Você pecou? Você adulterou? Você bebeu? Você fumou? Você prostituiu? Hein? Você fez alguma coisa nesse sentido? Aí ele, não fiz nada disso. Só pedi para trocar, vim de uma igreja para outra. E ele me colocou no banco. Aí conversamos, tratamos da situação desse presbítero. Apresentamos o cabeça maior entendeu. E hoje ele está trabalhando junto conosco. Glórias a Deus. Colocar no banco sem motivo, irmão, sem pecado, sem erro, sem nada. Aí fica essas sacerdotisas de Acerá aí que tá querendo dominar tudo e mais. Abre o olho, pastor. Abre o olho, pastor. Daqui a pouquinho você vai tomar um chutão nesse teu traseiro aí, tu vai perder tudo. Porque Deus colocou o cajado na sua mão. Não colocou cajada, não. Ah, tá na hora de eu passar meu cajado, tô muito velho. Não, Moisés estava velhinho, quando não conseguia mais fazer a obra, e a guerra se estourava, um segurava do lado, outro segurava do outro, e sustentava a vida do homem de Deus mesmo velho, e a obra continuava. E como diz as Escrituras, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e caminharam pelo engano de Balaão, e entraram na contradição de Corá, Datã e Abirão. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo. Eu me lembro que quando eu fui apresentado a primeira vez numa comitiva de pastores, e eles entraram nesse assunto, dizendo que agora seria bom inovar, eu cheguei e entrei com tudo falando, irmão. No primeiro dia que eu estava nessa reunião, e ainda falei assim ainda, ó, vocês estão dizendo que Deus errou, Jesus errou, o Espírito Santo errou. Olha, tome muito cuidado que vocês estão fazendo, porque a Bíblia diz, não remova os ensinamentos antigos, examinar as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, e são eles que testificam de Jesus. Sou eu algum Deus para mudar aquilo que está escrito? Se fosse para mudar, meu amigo e minha amiga, entenda uma coisa que eu vou te dizer. Se fosse para mudar o próprio Jesus, porque ele é filho de Deus. Ô pai, eu sei que o senhor, pai, o senhor não consagrou uma sacerdotisa. Jezabel inaugurou a sacerdotisa. O senhor não consagrou a sacerdotisa. Mas pelo menos no Novo Testamento, pai, eu vou inovar. Eu vou lançar a minha primeira pastora. Vai ser a minha mãe. Mamãe! 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 Ele fez isso? Não. No dia lá que faltou lá, acabou o vinho. Ó, acabou o vinho. Moleque, tenho eu contigo. Foi assim que ele falou com ela. Glórias a Deus. Não quer dizer que ele a desrespeitou de jeito nenhum. Entendeu? Para muitos que ainda não procuraram entender as Escrituras, irmãos, estão em rebeldia. Estão em rebeldia, porque se você vai contra as Escrituras, você está em rebeldia. Porque Jesus não inovou. E detalhe, tinha muitas mulheres que trabalhavam com Jesus na obra. Você pode trabalhar. Todas as mulheres podem trabalhar muito bem na obra, meu amigo e minha amiga. E desenvolver os seus talentos, seus dons. Agora, não quer dizer que você é boa no talento e nos dons, que você deva exigir um cargo que Deus nunca autorizou, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, para mulher nenhuma. Me mostre aqui na Bíblia, do Gênesis até Malaquias, uma sacerdotisa consagrada pelo próprio Deus, ou pelos profetas que ele assim usara no período antigo. Me mostra aqui na Bíblia, de Mateus até Apocalipse, uma pastora consagrada por Jesus, pelos apóstolos e por aqueles que Deus levantara. Nem no fechamento do Apocalipse, meu amigo e minha amiga, não tinha acontecido isso. Porque você vê lá as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, ao anjo da igreja, não é nem a anja, é ao anjo da igreja.
Para você ver que o negócio está tão terrível que tem uma mulher que se diz ser pastora aí na internet, que ela fala que tem anjo lá no céu. Para tu ver como é que a coisa está tão descarada, tão distorcidamente, tão hereticamente, tão sextuosa, tão seitamente, que é sexta e heresias, que ela diz que tinha anjo no céu. Se desfazendo do que Jesus falou, no céu não casa e nem se dá em casamento, porque todos serão anjos, não anja. Mas aí o que está acontecendo hoje? Cadê aqueles que manejam bem a palavra da verdade? Sabe o que está acontecendo? Viraram preguiçosos ou afrouxaram. Não querem mais ensinar a verdade como a verdade é. Glórias a Deus. Eu falei que eu ia entregar tudinho aqui. Glórias a Deus. E que eu ia entregar tudinho aqui. Vamos lá. Primeiro versículo. Só estou na introdução, irmão. Nem comecei a pregar ainda, hein? Por isso que eu pedi para a produção pegar água para mim. Nem comecei a pregar, irmão. Quando eu começar a pregar mesmo, vai ser um tal do tititi, tiriti, tiriti. Estão falando mal de mim por aí. É uma música de um amigo meu que canta corinho. Meu Deus do céu, vamos lá. Não foi qualquer pessoa que deu essa revelação. Só falta você falar que Paulo também escreveu o Apocalipse. Só falta isso. Porque Paulo está sofrendo na mão dessa galera aí, meu amigo. Ainda mais quando Paulo falou assim, ó. Shh, se aconselhe com seu marido. Se aconselhe com ele, ó. Shh, vai pegar conselho com ele. Paulinho tá sofrendo, meu amigo. Mas vamos lá. Jesus, tá? Agora não estamos no Apocalipse, tá? Estamos na revelação dos últimos dias. Versículo 18. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve. Isto diz, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Ó. Isto diz o Filho de Deus. Agora vai questionar dizendo que Jesus exagerou. No próprio Jesus podia ter quebrado o protocolo. O próprio Jesus poderia ter mudado tudo. E não mudou. Por que Jesus não mudou? Porque não é a regra que Deus estabeleceu. Começou organizado no antigo, quando chegou no novo, Jesus falou, vai continuar organizado, é só varão e ponto final. Mas irmão, o que está acontecendo? É o espírito de Jezabel. Tu ainda tem dúvida? Vai ler as escrituras. Glórias a Deus. E aí você vai entender. Meu irmão, entenda uma coisa comigo, raciocina comigo. Jezabel já havia morrido, a descendência toda desaparecida, não tinha mais Jezabel na história. Para que Jesus vai lembrar disso na época da graça, podendo inovar todas as coisas? Ou você acha que quando Jesus surgiu, ainda não tinha mais a doutrina de Jezabel? Ainda não tinha mais as sacerdotisas de Jezabel? Ainda não tinha mais o templo de Baal e Aserá que Jezabel mandou e pediu para Acabe construir? Com certeza tinha, meu irmão. Quando ele revela isso na ilha de Pátimo a João, dizendo, João, revela isso, porque senão vai haver uma contaminação séria dentro da minha igreja. E a minha igreja, para chegar no céu, tem que ser uma igreja pura, santa e que não se mistura com as coisas do mundo. Aí Jesus revela a João na ilha de Pátmos. Estou ao vivo aqui, irmão. Estou ao vivo aqui. Em 3 redes sociais, ao vivo. Glórias a Deus. Não é obrigado a me ouvir não, tá? Não é obrigado a me ouvir. Pode, ó, sair da sintonia. Agora, se você quer ouvir verdadeiramente a verdade como do jeito que você nunca ouviu, fica comigo até o final. Que você vai ver o que eu vou falar aqui. Aí o versículo 19 diz assim, eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, as tuas últimas obras são mais do que a primeira. Tá vendo isso aqui? Segundo esconde nada de Deus não, meu amigo e minha amiga. Ninguém esconde. Sabe o que Deus está querendo falar para você e para mim, através desse segundo versículo que eu estou agora aqui, trazendo a explicação? É que antigamente você era um fervor.
Antigamente você era uma brasa viva, meu amigo. Você tinha raio-x para não passar pecado nenhum. O quê? Qualquer coisa irregular que passava, você repreendia na hora. Em nome de Jesus, isso é pecado. Aqui não. Isso é pecado. Aqui não. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Você era assim. Você era bem admirável porque você repreendia e não deixava passar. Você tinha um zelo pelas coisas de Deus. Mas o que aconteceu? O tempo andou. Você ficou envelhecido. Você começou a ficar com mais astúcia. Não é nem espiritualidade, astúcia. Você começou a perceber que dá para escancarar a porta um pouco. E começou a deixar para lá, porque você começou a ver tanto dinheiro entrando. É esse o X do problema. Você começou a ver tanto dinheiro entrando que, com medo de perder os dizimistas, você não fala mais a verdade. São poucas as igrejas que estão falando. Se você não abandonar o teu pecado, meu Deus, você vai queimar no fogo do inferno. Se você não abandonar o teu pecado, você vai queimar no fogo do inferno. Onde você vê hoje alguém pregando contra o pecado? Você já parou para prestar atenção? Como que está surgindo as pregações, tudo glamorizada? Que hoje ninguém mais peca, todo mundo agora é santo. Eu acredito que até se o diabo entrar dentro da igreja, ó, chegou o mais santo que tem aí, ó. Esse aí conhece a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Ele deu lição de moral para Jesus, falando que estava escrito. Meu irmão, a coisa hoje está séria. Tá muito difícil de você ouvir um pastor pregando pecado, juízo e justiça. E mais, pode acabando com essa tua falsa esperança, pensando que tu vai para o céu. Tu não vai para o céu não, porque no Apocalipse mesmo é bem claro, ó, vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os adultos, os fornicários, os mentirosos, os beberrão, os viciados, os que cometem transgressão contra as escrituras, vai ficar de fora, não vai entrar no reino dos céus. No inferno tu até entra, agora no céu é só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Versículo 2, né? Já falei, né? Versículo 2. Estou explicando. Você era uma brasa viva. Agora, você está só cinza. A pessoa só vê você assim, como... A pessoa já se acostumou contigo como pastor. Não percebe mais que você não está mais igual antigamente. Vamos continuando. Versículo 20. Ó, tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana os meus servos, para que se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. Aqui, irmãos, que já tem uma profundidade. Ó, tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. Quantos que já estão tolerando aí o espírito de Jezabel? E o que tem, irmão? Um fez, todo mundo fez, agora deu certo. É sinal que Deus aprovou. Deus aprovou? Deus aprovou? Meu amigo, tem coisa que Deus não está nem se metendo mais. O negócio está tão sério que a própria Bíblia, no livro de Romanos, diz assim, ó. E Deus os largou, ó, com as suas paixões infames. Existe muita coisa que Deus não está mais, há muito e muito tempo. E tem pessoa que está se iludindo e ainda iludindo os outros. E mais, quem ensina esse evangelho erradamente... E quem ouve esse evangelho erradamente e aceita, os dois irão para o inferno. O ensinador e o que aceitou o ensino mentiroso. Tô julgando não, é o que está escrito. Eu tô falando isso pro teu bem, tá? Porque hoje tu não tá mais ouvindo mensagem assim não. Todo mundo vai pro céu hoje, todo mundo. Cuidado, meu amigo e minha amiga, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele vai levar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar no reino dos céus. Chegaram para mim e falaram assim, você com essa mensagem aí, você vai perder um monte de seguidores. Eu falei, só aqueles que não querem ouvir a verdade. Porque os que querem ouvir a verdade vai ficar comigo até o final. Até eu morrer. Eu não vou sair da rede social tão cedo, irmão. Não vou.
Já fizeram de tudo para tentar me tirar da rede social. Eu já falo logo, pessoal, vai tomar conta da sua vida. Entendeu? Tá com inveja? Ou então tá querendo aprender, eu te ensino. Agora tá com inveja? Vai seguir tua vida. Se é mulher, vai lavar uma louça. Se é homem, vai virar um concreto. Que a rede social é minha. Você paga para mim estar na rede social? Você não paga. Ainda bem que eu também não recebo nada de você. Então, vai dar conselho para outro. Para mim, não. Esse conselho de querer parar, eu não paro. Continuo. Vamos lá. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profecia, que ensina e engana os meus servos para que se possui como do sacrifício da idolatria. Ó, que ensinam e enganam o meu povo. Quantas pessoas hoje têm sido enganadas por esse espírito de Jezabel? E mais, todo espírito de Jezabel se confirma com outra Jezabel para poder concretizar a mentira em verdade. Eu me lembro, irmão, que há 10 anos atrás eu pregava muito sobre verdade misturado com mentira. Tá lá no meu canal no YouTube, você pode olhar lá, tem essa mensagem lá, o tema, mensagem misturado com mentira. Eu prego o evangelho, irmão, há mais de 15 anos. Nunca saí das escrituras e nunca vou sair. Mas o que nós temos que compreender é que o espírito da Jezabel hoje está muito forte até dentro de muitas igrejas. Por isso que muitas pessoas estão sendo silenciadas. Estão tirando os homens da frente e estão colocando as Jezabels. Ih, rapaz. Agora estreitou, falei. Não é obrigado a ficar comigo da live, pode sair. Agora, se ficar aqui, tu vai ouvir a verdade. Você já reparou o que está acontecendo? Eu me lembro que um amigo meu, num determinado lugar, eu não sabia que ele estava com essa mentalidade, irmão. Graças a Deus tiraram aquele pastor chato. Colocaram uma mulher para ficar no lugar dele. Não é o pastor que é chato não, meu amigo. Você está tão acostumado ao pecado e o pastor lá batendo de frente com o teu pecado. Aí agora você agradeceu que tirou ele e entrou uma que vai falar mais macio, mais maleávelmente, para você continuar se acostumando com o seu pecado. Porque o que a Bíblia diz? Vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Vai ficar de fora os beberrão, vai ficar de fora os que se prostituem, vai ficar de fora os adultos, vai ficar de fora os fornicários, vai ficar de fora os viciados. Todos esses que cometem tais pecados não herdarão o reino dos céus, vai herdar o inferno. Aí quer me enganar? Pela omissão dos homens, Deus agora está fazendo diferente. Não é omissão não, eles estão sendo silenciados na marra. Eles estão sendo tirados de circulação na marra. Tem uma igreja aí que está passando maior vergonha, irmão. Depois que eles instituíram lá na convenção geral deles e colocaram lá. Tá passando maior vergonha. E passou maior derrota agora em Brasília. Sabe por causa de quê? Transgrediu a lei de Deus. Transgrediu a lei do Senhor. Ai daqueles que distorcem a Escritura. Nunca herdarão o reino dos céus. Se não fosse assim, Jesus, na ilha de Pátima, não ia revelar a João sobre o espírito de Jezabel que já estava dentro da igreja. A quarta carta enviada à igreja de Tiatira aqui, Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao 29, Deus começou a alertar, através de Jesus com o Espírito Santo, falando com o pastor da igreja de Laodiceia: não ature essa Jezabel que está aí dentro, porque eu te coloquei para dirigir essa igreja, e mais, eu coloquei o cajado na tua mão, não a cajada rosa. Eu falei que eu ia entregar tudo aqui. Glórias a Deus. Tá aqui, ó. Eu tô na Bíblia, hein? Tô fora da Bíblia, não. Se você quer compreender hoje o que está acontecendo nos dias atuais, o que você tem que fazer? Você tem que ler lá em Reis. O período em que Jezabel chega, o período em que Jezabel é apresentada para Acabe, o período que começou o noivado, Elias aparece e decreta a ruína do povo de Deus junto com o rei Acabe, depois que se Acabe resolvesse se unir com Jezabel. E o reinado foi arruinado. Aí nós estamos vendo agora, nos dias atuais,
Entendeu? Acontecendo. Aí Deus me chamou a atenção para isso. Depois que eu abri a minha agenda, que eu saí para pregar, porque eu prego em diversos lugares, porque eu estava estranhando o silêncio. O que está acontecendo? Os imorais tinham mais oportunidade. Podia pregar até 1 hora de mensagens imorais. Aqueles que estavam andando errado, os pastores que estavam andando errado, tinham o maior privilégio. Eu acho que era até carregado no colo. Entendeu? Aí quando chega o pastor verdadeiro, o pastor que é do contraditório, que não vai aceitar o espírito de Jezabel nem aqui, nem em lugar nenhum, aí é silenciado e colocado no banco. Aí depois vem os amigos meus, que são de outro ministério, vem conversar comigo. Aí eu comecei a compreender. E quando eu fui pregar na igreja do pastor Maurício, o pastor Maurício estava trazendo essa breve pincelada falando sobre isso. Aí a minha mente, meu Deus, mas é isso mesmo. Glórias a Deus. Aí eu entendi a linguagem do pastor, quando o pastor falava assim: se vocês são contra, o que vocês estão fazendo lá? Aí a mente começou a compreender, irmão. Falei, então é por causa disso, né? Satanás está cirandando dentro da igreja, os demônios estão cirandando dentro da igreja, o diabo está possuindo um montão, o diabo está silenciando os profetas que estão ficando quietos, não estão reagindo, o diabo está possuindo aqueles que estão de acordo com essas mentiras, porque não tem respaldo bíblico. Me mostra do Gênesis até Malaquias uma sacerdotisa que Deus consagrou através dos profetas. Me mostra de Mateus até Apocalipse uma pastora que Deus consagrou através de Jesus ou através dos apóstolos. Não tem! Então é antibíblico! É o espírito da Jezabel, igual está aqui no Apocalipse. E não estou fora da Bíblia não, tá? Estou dentro da Bíblia. Ó. Mas tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana os meus servos para que se prostitui como do sacrifício da idolatria. Glórias a Deus. Você tem que montar um templo de Baal. Aí sim, você monta o templo de Baal, convida a Será, entendeu? E aí você lança as sacerdotisas de Aserá. Aí sim você vai estar dentro do manto certo. Agora, dentro da igreja, não. Dentro da igreja, a ordem não pode ser mudada. Isso vai ser a destruição de todas as igrejas. É só você olhar para a Europa Ocidental, meus amigos. É só você olhar para a Europa Ocidental, minhas amigas. As igrejas se acabaram. Eles exportavam pregadores. Vê lá, acabou. O diabo está montando a mesma estratégia aqui no Brasil. Só que, infelizmente, a maioria dos pastores hoje são estrelas. Entendeu? Muitos que eu admirava como pregadores, que era contra isso, agora está tudo a favor. Eles falam que não tem problema nenhum. Estamos num outro tempo. É mesmo, o povo de Israel pensou assim mesmo. Estava no outro tempo, eles pensavam. Estavam prosperando, estavam avançando, estavam crescendo. Aí Deus foi e levantou Jeremias para pregar contra o pecado, dando a última oportunidade para eles. Sabe o que aconteceu? Eles não quiseram ouvir. Aí a Bíblia diz que Deus tocou numa nação estranha. Olha, ai meu Deus do céu, fiquei até arrepiado aqui agora, irmão, o que eu ia falar aqui. Eu tenho que ter o maior cuidado agora no que eu vou falar. Vocês não perceberam ainda uma nação estranha, que eu não vou citar o nome, senão minha live vai cair aqui, que já está no sapatinho de lã, entrando no nosso país com a desculpa de investimento lá para a região do Nordeste. Vai lá e pesquisa. Se a força profética da verdade do Evangelho acabar, Deus vai permitir o que aconteceu nos períodos do tempo de Israel. A invasão de Nabucodonosor e todo o povo de Israel virando escravo, virando mendigo e comendo até cadáveres. Vai ver a Bíblia. Lê lá a Bíblia que tu vai ver. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 12. Deixa eu ver se é isso mesmo.
por causa dos críticos, ainda mais que eu tô ao vivo. Vou pegar aqui rapidinho, mas eu já li sobre isso. É porque isso não estava no script, não. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: as mulheres piedosas, não foi qualquer mulher não, meu amigo e minha amiga, as mulheres piedosas. Deixa eu botar isso aqui, para poder segurar, que senão vai sair. Irmão, fiquei arrepiado aqui agora quando eu entrei nesse assunto. Fiquei arrepiado. Porque isso já está acontecendo no nosso país. E as pessoas estão dormindo. Estão sendo distraídos com pão e circo. Não está vendo o que está acontecendo. Depois, meu amigo e minha amiga, vai ser tarde demais. Lamentações de Jeremias. Ainda bem que eu já estou com 49 anos de idade mesmo. Se eu morrer hoje, amém. Se eu morrer amanhã, amém. A produção também já está velha também, se for. Agora os mais novos vai virar tudo escravo aí, ó. Escravo do ímpio. Entendeu? Que não conhece o contexto histórico, como é que as coisas começaram a acontecer. Antes da invasão do reino estrangeiro, primeiro o diabo entrou com o pecado para quebrar toda a força de proteção, tanto humana como divina. Eu vou te mostrar aqui, ó, já tô lá em Lamentações. Ó, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, cheguei lá já, hein? Lamentações de Jeremias, capítulo 4, ó. Versículo é o 10. Pensei que era o 14, mas não é o 14 não, é o 10, ó. Por isso que é bom abrir a Bíblia, porque eu sei que tá aqui. É porque eu já tô velho, irmão. Aqui, ó. Barba branca, ó. Cabelo branco. Caiu tudo na frente aqui, ó. Não tem mais nada na frente. Fábio Gomes que me diga. Ó, maior espação lá pra trás. O Fábio Gomes ainda tem um espacinho aqui. Lá direito, lá de esquerda e no coração. O meu não. É lado tudo lá pra trás, ó. Caiu tudo. Eu tô velho. Tô com 49 anos de idade, mas não tô morto, não. Ainda tô vivo espiritualmente. A Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, antes o transformai pela renovação do vosso entendimento. Posso estar velho, mas não estou morto não. Estou com 49 anos de idade. E ainda prega a mesma coisa. Ontem mesmo eu estava pregando. Preguei pela manhã na consagração, preguei à tarde, preguei à noite ainda. A produção ficou comigo no jejum, manhã, tarde e noite. De madrugada sonhou até com os anjos, eu acredito. Vamos lá. Lamentações capítulo 4, versículo 10, ó. Abra tua Bíblia aí, ó. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição da filha do seu povo. Quando Nabucodonosor invadiu a terra de Israel, meu amigo e minha amiga, a fome foi para todos os lados, percorreu ali em todos os bairros, ruas, todo mundo começou a passar fome. Mas tudo por quê? A mentira entrou no sapatinho de lã. Por causa desses pastores frouxos, esses sacerdotes medrosos, esses obreiros que não pregam mais a verdade. Glória a Deus. Foi por isso que Deus me levantou, irmão. Quem sabe que eu falo mesmo? Glória a Deus. Lamentações, vou repetir que eu vou ter que voltar para lá de novo. Estou lá em Apocalipse, diz de Jezabel, hein? Lamentações, capítulo 4, versículo 10, ó. A mão das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição da filha do seu povo. Quer dizer, eles estavam se alimentando de cadáveres, porque não tinha mais comida. Não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha fruto, não tinha nada. Estava se alimentando um dos outros por causa do pecado. A desgraça do pecado e a mentira. Isso atrai ruína, atrai miséria, atrai doença. E mais, foi culpa de quem, irmão? Lamentações ainda, capítulo 4, versículo 13. Ó, e aí? Capítulo 4, versículo 13, ó. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 13, ó. Foi por causa do pecado dos profetas e da maldade dos sacerdotes derramaram o sangue do justo, pessoas fiéis, no meio dela. Morreu muita gente na invasão de Nabucodonosor. E o pessoal está dormindo aqui, irmão, no nosso país. Ainda dá tempo ainda de afastar a ira de Deus do nosso país. Mas se continuar indo por esse caminho, o final não vai ser muito bom.
A nação brasileira vai passar a ser escravo de um povo estrangeiro que já está no sapatinho de lã, entrando pelas cercanias, com a desculpa de investimento, mas é outra intenção. Vamos voltar para lá. Agora é contigo mesmo, já falei mesmo, já entreguei mesmo que Deus mandou entregar. Agora é contigo, mas se quiser ficar no erro, entendeu? A Bíblia fala assim, a palavra do Senhor, vamos continuar. Olha só, Deus ainda é misericórdia, hein? 21. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeram. Deus está te dando tempo ao tempo para você se arrepender dessa prostituição. Prostituição, irmão, não é só fazer sexo, não. Prostituição é essa mentirada de idolatria, de mentira, de vícios do cigarro, vício da bebedeira, vício da distorção das escrituras. Deus está dando tempo para você se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Já está aí ao vivo agora o meu amigo mais chegado que irmão, evangelista Wanderson. Gosto muito desse menino, gosto muito dele e da família dele, é uma pessoa que eu aprendi a admirar. Tá aí já ao vivo aí conosco ali, eu tô vendo ele curtindo e mandando coraçãozinho. Ô glória! Mas vamos continuando. Então o que está acontecendo, meus amigos e minhas amigas? É isso! Eles estão trazendo mentira para dentro da casa do Senhor, mas para confirmar as mentiras, traz pessoas que estão na mesma mentira que eles estão. O espírito de Jezabel. E sabe que o cabeça principal não aceita. Meu irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Isso aí se chama rebeldia. Se a tua mãe te dá uma doutrina e você não vai obedecer a doutrina da tua mãe, esse filho é o quê? Não é um filho rebelde? Se teu pai te dá um ensinamento e você não obedece o ensinamento do teu pai, o teu pai vai te tirar o quê? Como um filho mal criado, um filho que não obedece. É assim, é isso que está acontecendo. Não, porque Deus mandou mentir, Deus não mandou nada. Deus não mandou transgredir a palavra dele, nem eu e nem você. Deus não mandou você distorcer as escrituras. Deus não mandou você ensinar mentira dentro da igreja. Deus não mandou você trazer Jezabel para pregar, para ensinar ao povo mentira. Ainda que seja uma mentira maquiada de verdade. Mas, irmão, isso é muito sério que você está falando. Claro que é sério, está na Bíblia aqui, ó. Se Jezabel já não existia mais, para que Jesus vai lembrar desses assuntos? Mandando João escrever uma carta para avisar o pastor da igreja de Tiatira, dizendo: ó, a Jezabel está na tua igreja, hein? Ela está ensinando mentira e está trazendo as sacerdotisas de Aserá. Repreende isso, acaba com isso aí dentro da congregação. Porque aqui, ó, quarta carta enviada à igreja de Tiatira. A carta foi direto ao pastor daquela igreja, ó, ao anjo da igreja, não falou a anja. E mais, foi o próprio Jesus. E o próprio Jesus repreendeu aquele pastor dizendo assim: eu coloquei um cajado na tua mão, não a cajada rosa. Aí por isso que tem uma aí na internet aí que fala que viu anja. E que lá no céu tem anja. Só se for no evangelho segundo Satanás escreveu. Porque ela está dizendo que Jesus mentiu. Porque quando Jesus foi questionado acerca do casamento, ô Jesus, teve uma família aí, que os 5 homens dessa família casou com a mesma mulher. E no final morreu a mulher. No reino dos céus, esta mulher vai ser esposa de qual desses 5? Aí Jesus, povo ignorante, obreiros ignorantes, será que você não leu as escrituras? Que lá no céu não casa e nem se dá em casamento, porque todos vós sereis igual aos anjos. Tá vendo aí? Palavra de Jesus. Eu falei que eu ia falar todo dia aqui hoje.
Eu falei que eu ia entregar tudinho aqui hoje. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Porque Jesus é bom. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Eu estou agora ao vivo em 3 redes sociais. Glórias a Deus. Se de repente numa dessas redes sociais cair, você vai e corre para outra. Eu já estou vendo aqui que a bateria de um telefone já está caindo. Entendeu? Mas se cair, tu corre para outro. Ou então, você vai lá no meu canal no YouTube, que eu vou colocar essa mensagem na íntegra, sem corte. Vai estar lá ao vivo no meu canal no YouTube, porque eu não corto nada, porque tudo que eu falo com a consciência tranquila à luz da Bíblia. Foi isso que eu falei para um pastor. Falei, pastor, o que o senhor está falando está certo, mas muda um pouquinho a tonalidade no falar, porque senão os aproveitadores de ocasião vai pegar essa frase aí e vai querer te processar. Aí ele entendeu o meu linguajar. Mas ele estava, ó, batendo doído falando acerca desse assunto, igual eu tô falando aqui. Ih, meu Deus do céu, eu queria ter gravado naquele dia para me poder reouvir de novo. Glórias a Deus. Que a verdade, irmão, a verdade não mata não, tá? A verdade não mata e não espanta. A verdade só espanta e mata 2 coisas: Satanás e o pecado. Ó, Satanás e o pecado, ó, vai embora, porque ali eles começam a ser desmascarados. Quantas pessoas, irmão, que vão passar vergonha, igual essa igreja agora está passando vergonha. Eu já sabia que isso ia acontecer. O próprio Deus está permitindo. É uma igreja grande, está passando maior vergonha, irmão. E detalhe, está perdendo membro bastante, hein? Está perdendo um monte de... Porque os membros estão lendo a Bíblia, estão vendo que o que eles estão fazendo não está nas Escrituras, então, ó, estão capinando. Entendeu? Porque tudo aquilo que está fora da Bíblia causa doença e maldição. E foi o próprio Jesus que falou. Não são palavra minha, não. A própria palavra de Cristo. Vamos continuar para terminar, irmão. Aqui ele deu tempo para se arrepender. Não quer se arrepender? Depois no juízo final tu acerta com Deus. Versículo 22. Eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Grande tribulação. Glórias a Deus. Cadê? Grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras mais. Quando ele diz prostituição, meu, vou lembrar de novo. Não é sexo, ele está fazendo sexo. Não, não é isso. Quando ele diz isso é prostituição, ele está prostituindo a palavra, distorcendo. Está se prostituindo, bebendo, fumando, cheirando, fazendo coisa errada, distorcendo as escrituras. E Deus está dando tempo ao tempo, através de Jesus, através do Espírito Santo, para convencer do pecado, do juízo, para você se arrepender. Se você não se arrepender, depois, meu amigo e minha amiga, depois não adianta chorar não, tá? Vamos continuar. E mais, ó, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Quando a Bíblia fala e darei a cada um segundo as vossas obras, é segundo a sua maneira de viver. Como é que você está se comportando no mundo? Como é que você está se comportando aí? Você está aceitando a mentira ou você está aceitando a verdade? Porque tanto quem ensina esse evangelho erradamente, e quem ouve esse evangelho erradamente e aceita, os dois irão para o inferno. Por isso que eu falei para você aqui, pergunta aí, pergunta, aonde é que está escrito do Gênesis até Malaquias que Deus levantou uma sacerdotisa para estar lá diante do templo de Salomão? Pergunta. Não vai te responder, porque não tem. Agora, pergunta aí, aonde é que está escrito aqui na Bíblia, de Mateus até Apocalipse, Jesus ou os apóstolos levantando uma pastora, uma presbítera, uma evangelista, e etc, etc, etc. Pergunta aí. Não vai te responder, porque não tem. E mais, por que eu estou falando assim desse jeito? Glórias a Deus. É porque está aqui no Apocalipse, Jesus relembrando de Jezabel. Essa aqui é a realidade, meu amigo e minha amiga. Não está lidando com leigo, não. Tem estrutura. Eu não comecei agora, não. Eu estou na igreja desde 1996. Me formei pela Academia Teológica Paulo Leiva Macalão. E tenho uma extensão pelo IB, fora os outros cursos teológicos que eu tenho. Mas eu não uso teologia para pregar, não. Eu uso bibliologia, revelação de Jesus.
Só me formei em teologia porque Deus falou para me se formar. Porque eu nem queria isso aqui, irmão, ó. Eu nem queria isso. Nunca gostei disso. Deus sabe do meu coração. Nunca gostei. Mas aí Deus falou comigo no monte. Trouxe uma pessoa do Espírito Santo para vir falar comigo. E falou assim: meu servo, se forme. No tempo e na hora certa, você vai mostrar as tuas formações. Porque vão tentar te tirar do altar, vão tentar te tirar das pregações, dos eventos, com a desculpa que você não tem seminário. E isso tudo aconteceu, irmão. Diante de Deus, não estou mentindo não. Isso tudo eu vi acontecer. Até reuniões diabólicas fizeram para poder tentar me tirar de rumo, tentar me tirar de rumo de pregação. Eles enviavam até cartas às outras igrejas para não me convidar. Para tu ver o absurdo dos escrúpulos que eles chegaram. Quando a carta não chegava lá na igreja, eles iam lá pessoalmente para falar de mim. Entendeu? Porque só odeia a verdade, a palavra de Deus, meus amigos e minhas amigas. Só odeia a verdade quem está na mentira. Quem está na verdade está entendendo o que eu estou falando. Eu não estou falando aqui para ofender ninguém, não. Estou te alertando enquanto é tempo. Enquanto ainda Deus não permitiu o mal que Ele pode ainda permitir no nosso país. Que se continuar essas mentiradas conforme está indo, meu amigo e minha amiga, pode ter certeza, vai acontecer conosco igual aconteceu com o povo de Israel, com Judá e com Jerusalém. Uma nação estrangeira invadindo e a fome percorrendo o Brasil de ponta a ponta e muitos sendo escravos dessa nação estrangeira. E mais, o que eu estou falando aqui é por conhecimento de causa, tá? Eu já tenho as informações, eu não saio falando qualquer coisa assim sem ter informação não, tá? Eles já estão entrando por uma província aqui no nosso estado do Brasil. Eu só não estou falando aqui abertamente para a live não cair. Mas você pesquisa. Abandone esse teu pecado de mentira. Não deixa continuar esse espírito de Jezabel reinando na igreja. Deus está vendo tudo. Olha, eu estou lendo aqui, falando sobre o espírito de Jezabel, dentro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao 29. O versículo 20 é muito forte, mas tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que engana os meus servos e que se prostitui e comam do sacrifício da idolatria. Tem muita gente que pensa que prostituir é só fazer sexo, não é só isso não. A prostituição, ela pode se elevar para vários níveis. Você pode estar prostituindo a palavra, distorcendo ela, falando que a palavra, né, nem tudo que está na Bíblia não pode seguir não, porque há um exagero aqui daqueles que assim a escreveram. Hoje nós estamos vendo muita gente falando sobre isso, meu amigo e minha amiga. A paz do Senhor, meu pastor Robson, está ao vivo, que Deus te abençoe. Logo, logo, em breve, tua mensagem vai estar aí no YouTube, hein? Eu vou te comunicar que já chegou. Glórias a Deus. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Eu já estou com meus 49 anos de idade. Eu quero passar dos 50 anos, porque quem passou dos 50 anos já está fazendo hora extra. O pai da Rafaela está no banco de hora. Já falei para ele, sai do banco de hora, que sai da problema, hein? Uma hora ou outra dessa daí, o anjo passa, tu não quer sair do banco de hora não, né? Tu não quer pregar mais não, né? Então tu vai partir hoje. Aí vai se cumprir aquela palavra que diz assim, louco, hoje pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será? Esse que é o problema de ficar no banco de hora. É o anjo passar e não dá mais para ele ficar aqui não. Criador, e agora? Vou arrancar uma dele agora. Meus amigos, minhas amigas, eu prego o evangelho há mais de 15 anos. Nunca parei. Nunca parei. Agora essa desculpinha aí que está acontecendo aí, pela omissão dos homens, Deus está fazendo diferente. Isso é uma mentira de Satanás. Isso é o espírito de Jezabel. É o que eu falei, vou repetir de novo.
pergunta aí aonde é que está escrito no Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias, que Deus levantou uma sacerdotisa para lidar direto no templo de Salomão. Pergunta aí. Não tem? Agora pergunta aí no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, aonde Jesus, ou um dos apóstolos, levantou uma pastora, uma presbítera ou uma bispa. Vê aí, pergunta onde que está escrito. Não tem! Deus não se desmente! Para ele fazer isso, ele tinha que alterar as escrituras. Jesus não alterou. E olha que tinha a mãe de Jesus para consagrar, tinha a mãe de Jesus, tinha a sogra de Pedro, tinha as mulheres que ajudavam Jesus, ó, com suas heranças, e tinha aqueles que desenvolviam um bom dom, né, pregando, falando de Jesus, anunciando, porque você pode pregar, minha amiga e minha amiga. Você não é proibida pregar, não. Quem falou isso? Agora, que você não pode exigir é um cargo que não lhe compete, nem no céu e nem na terra, só se for pelo inferno. Entendeu? Agora, me questiona aí. Bota aí onde é que tem na Bíblia essa consagração, que eu vou me calar. Eu vou se desfazer daquilo que eu estou pregando. Se você vem de Gênesis até Malaquias, tu não encontra. Se você vem de Mateus até Apocalipse, também você não encontra. Porque do Gênesis até Malaquias são sacerdotisas. Ah, eu posso até te ajudar. Sacerdotisa tem. Mas aquelas que Jezabel levantou, as sacerdotisas de Aserá. Essa tem. Aí, você tem que pedir para levantar um templo a Baal, para assim, Aserá. Para que as sacerdotisas de Aserá venham ali dirigir o culto tenebroso. Por isso que aqui no Apocalipse, quando a carta chega à igreja de Tiatira, que é uma carta que foi direcionada para uma igreja, não foi para qualquer lugar. O pastor da igreja já estava tolerando, já estava aceitando, já estava recebendo Jezabel pregando, Jezabel profetizando, Jezabel doutrinando, ensinando a operação do eu aos membros da igreja de Tiatira. Se você quer compreender essa verdade aqui, você tem que estudar um pouco lá atrás como que começou a chegada de Jezabel ao reinado de Judá, ao reinado de Israel, e como que tudo aconteceu. Desde o momento em que ela chega, Acabe aceita ela como noiva, Elias aparece profetizando a ruína se Acabe casasse com Jezabel, e depois que Acabe casou, passando por cima da orientação do profeta, irmão, foi tudo uma ruína. Sabe o que aconteceu? Toda a profecia de Elias se cumpriu. A casa de Jezabel, os filhos de Acabe, todos morreram. Não sobrou ninguém para contar a história. Por isso que está escrito aqui, ó: e ferirei de morte os seus filhos, e as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os coração, e darei a cada um segundo as vossas obras. Está na Bíblia, irmão. Está relembrando o que aconteceu lá, que vai acontecer nos nossos dias atuais também. Ainda dá tempo da espada de Deus sair daí, hein? Eu vou entregar todo dia aqui hoje, hein? Versículo 24. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, olha, continua o recado, hein? E a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outras cargas vos não porém. Olha, isso é pesado, hein? Apocalipse capítulo 2, onde eu estou? Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Tenta aí me contradizer. Tá na Bíblia, como é que você vai me contradizer? Não tem nem como. Você pode inventar, você pode mentir. Que, irmão, olha só, irmão, eu já falei, não vou falar mais. Agora eu vou pregar em cima desses assuntos. Quero nem saber, irmão. Quero nem saber. Ainda não há lei nesse país que proíba pregar o que está na Bíblia. Se tem, eu não estou sabendo. Se tem, eu não estou sabendo. E olha que eu já pesquisei muito. O Brasil ainda é um país livre, pode pregar a Bíblia como a Bíblia é. E eu fui bem claro no início da live. Eu falei que a mensagem ia ser pesada.
eu falei pra galera, falei, ó, não fica comigo agora no ao vivo. Se você não gosta da verdade, é melhor você sair. Procura uma live que fala se eu gosto, a lá vão ter, e vai pra lá. Entendeu? Porque aqui no meu endereço é só pra quem quer ir pro céu. Se você quer ir pro inferno, procura outra live. Agora, se você quer ir pro céu, fica comigo até o final, que tem mais revelação forte ainda, tá? Não acabou não. Glórias a Deus. Vamos lá. Aí aqui, Jesus começa a dizer, mas eu vos digo que aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina, e não conhece, como dizem, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei. Quer dizer, aqueles que ainda não conhecem esta doutrina, a doutrina de Deus. Tem muita gente que ainda não conhece o que é a doutrina de Deus. Doutrina quer dizer ensinamento. Que ainda não conhece os ensinamentos de Deus porque tem uma Jezabel, ou até um Jezabil, ensinando mentira para o povo e trazendo mentira maquiada, pessoa que se vem maquiado com mentira. Olha lá. Tem sim, existe. Levantado pelo homem, não por Deus. Ou então tem que fazer que nem Acabe, comprar a consagração. Não foi assim que Acabe conseguiu ser rei? Ele foi lá e comprou a consagração para ser rei de Israel. Foi assim. Assim está acontecendo. E hoje em dia, irmão, dependendo do lugar, se você procurar o lugar certo, você consegue comprar a tua consagração. Agora, se vai para o céu, meu amigo, eu não sei. Porque só vai entrar lá, meu amigo, se tiver certinho no livro da vida. Se não tiver certinho no livro da vida, meu amigo, você não vai entrar. Ah, o pastor me garantiu. Pastor te garantiu? Pastor comprou algum terreno no céu? Até Deus vai falar, pastor comprou algum terreno aqui em cima para te garantir céu? Céu é só pelo meu caminho, pelo caminho do meu filho. O que o meu filho falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu não ser através de Jesus. Ó, Jesus é o caminho, já começa aí, o caminho. A verdade, então se você estiver na mentira, tu já não entra. E a vida. Se você não entrar por Jesus, meu amigo, pode ter certeza, por outro caminho ou pelo teu pastor, tu não vai entrar não. Agora, no inferno, teu pastor te coloca lá direitinho. Que ele vai para lá também. Quando Deus levantou Amós? Você já ouviu falar da história de Amós? Um homem que aparece sem descendência sacerdotal, sem parente sacerdotal, sem linhagem sacerdotal. Do nada ele aparece pregando o evangelho. Entendeu? Aí o sacerdote pergunta, quem é tu? De onde tu veio? Para onde tu vai? Deus mandou pregar o juiz aqui. E ele proibiu Amós de pregar, só que Amós estava cheio do Espírito Santo. Amós pregou o juízo no meio da terra de Israel, em Judá. E ainda pregou a ruína do sacerdote. Sabe o que aconteceu com o sacerdote? Tomou uma gaiada. Está escrito lá, livro de Amós. Vai lá ver. Perdeu a família toda, por causa que estava no erro, na mentira. Está lá no livro de Amós. Tu não lê a Bíblia, por isso que você não sabe. Por isso que Deus lá usou o profeta Amós, dizendo, quando o Senhor visitar a terra de Israel, visitar Belém, visitar Judá, o Senhor quebrará o vosso chifre. Ainda tinha isso ainda, de quebrar o chifre ainda. Aí o sacerdote vem bater de frente com Amós, se deu mal, Amós estava cheio de Espírito Santo. Ele falou, tua mulher se prostituirá na cidade, tá, Amazias? Vai tomar uma gaiada, tá, ó, vai tomar um gaio. Teus filhos descerão a espada, e tu morrerá na terra imunda. Isso tudo tá lá na Bíblia, não tô inventando não. E Amós ainda fala assim, ó, Deus vai fazer uma visitação nessa terra aqui, ainda vai quebrar o vosso chifre ainda. Tá escrito lá na Bíblia. Você não lê a Bíblia, por isso que você não sabe. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, poderão dois andar juntos, se não tiverem de acordo, o livro de Amós, Amós capítulo 3, versículo 3. Poderão dois andar juntos, se não tiverem de acordo? Glórias a Deus. Eu estou dentro da revelação de Deus, irmão. Vou continuar entregando, hein? Aí aqui ele diz, ó, aos restantes de Tiatira, e a todos quanto ainda não têm esta doutrina, e não conhecer as profundezas de Satanás, outra carga e não farei. O que está acontecendo hoje nos dias atuais é o diabo cirandando em muitas igrejas, trazendo a doutrina de Jezabel. Aí muitos que ainda não têm a doutrina, conforme está escrito aqui, a Bíblia que diz, irmão, não sou eu não. Muitos que ainda não têm a doutrina, começam a aceitar a mentira como verdade, o erro como certo. Entendeu? Mas hoje Deus está abrindo teus olhos. Hoje Deus está abrindo teus olhos aqui hoje. Se você não acordar hoje, mano, não começar a enxergar a partir de hoje, eu não sei para qual céu tu tá indo, não.
Aí até eu tô em dúvida, que céu é esse para onde você está indo? Glórias a Deus. Vamos lá. Para terminar, hein? Mas o que tende, retenho até que eu venha. Mas o que tende, retenho até que eu venha. Quer dizer, qual é a ordem de Jesus? Se segura, pastor de Tiatira. Arranca essa Jezabel daí, que está enganando meu povo, e se segura. Eu coloquei um cajado na tua mão, não coloquei uma cajada, não. Tá aqui, ó, tô na Bíblia, irmão, tô fora da Bíblia, não, ó. E tem mais, ó. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas sobras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer. Quando ele diz aqui, você já é na eternidade. Se você vencer nessa vida, meu, você vai estar na eternidade e vai reinar junto comigo com o poder, regendo as nações. Eu não sei o que há hoje, irmão, na cabeça desses pastores. Sério, eu não entendo. Às vezes eu fico até meio assim. Eu não compreendo. Parece que o inferno acabou. Os demônios não existem mais. Satanás agora não quer mais saber de perseguir ninguém, de enganar ninguém. Tá agora em outra galáxia. Entendeu? Só deve ter mudado tudo. Eu não sei que evangelho é esse. Entendeu? Porque na minha Bíblia está escrito. Se não for conforme está escrito, você vai queimar no fogo do inferno. E não adianta eu colocar a palavra mal criada para mim, não. Falei. Não adianta ficar comigo na live. Se vai ficar comigo na live, é para ouvir a verdade. Se você não gosta de ouvir a verdade, procura outra live. Procura uma live que não vai te ensinar o caminho da verdade. Aí fica colocando palavra mal criada aí, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia que você vai saber se eu estou falando a verdade ou a mentira. Aí fica colocando um monte de palavrinha mal criada aqui nas redes sociais. Como se isso fosse me dizer alguma coisa. Eu estou preocupado com a salvação da minha alma e com a tua. E mais com a tua do que com a minha. Porque eu já compreendo o caminho, eu sei a doutrina, que conforme está aqui, ó. Mas vos digo os restantes que estão em Tiatira e a todos quanto ainda não têm esta doutrina, mas vai passar a ter a partir de agora. E não conhece as profundezas de Satanás. É a profundez de Satanás que está ali, ó. Se impregnando dentro das igrejas. Trazendo as sacerdotisas de Aserá. O espírito de Jezabel. Aí silenciando os pregadores. Aí silenciando os pastores. Aí com as mentiradas. Pela omissão dos homens, Deus está fazendo diferente. Mentira! Isso é uma mentira do diabo! Isso é mentira! Deus não se desmente! Vou falar de novo. Prova dos 20. Pergunta aí! Eu quero ver. Pergunta aí você! Do Gênesis até Malaquias. Qual sacerdotisa Deus levantou para trabalhar no templo de Salomão? Nenhuma, porque não tem na Bíblia. Não, vou aliviar para você. Para não ficar tão ruim para você, tem as sacerdotisas de Aserá, aquelas que Jezabel levantou. É assim que está acontecendo. Já que Deus não levanta, Acabe, tu é rei, não é rei, Acabe? Já que Deus não levanta, vamos inovar. Eles não querem. Esses homens lá do templo de Salomão, eles não querem. Então eu vou levantar as sacerdotisas de Aserá, tá bom, Acabe? Só levanta um templo para Baal e Aserá e aí vai dar tudo certo. Foi isso que aconteceu. Por isso que aqui no Apocalipse, quem está em espírito está entendendo o que eu estou falando. Por isso que aqui no Apocalipse, Deus está repreendendo o pastor da igreja de Tiatira, falando para ele, mete a mão do teu cajado e apacenta esse rebanho, porque eu coloquei um cajado na tua mão, não coloquei uma cajada rosa. E está bem clara aqui a carta, ao anjo da igreja, não é a anja não. Não distorce a Bíblia não. Glórias a Deus. Vou terminar, irmão, que os telefones aqui tá tudo descarregando, senão vai ficar feio se eu não concluir a mensagem. Vamos lá, então. Ao que vencer, já falei, né? E com vara de ferro regerá. E com vara de ferro regerá e serão quebrantados como vaso do olheiro, como também recebi de meu Pai. Dali-ei a estrela da manhã, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu já encerro por aqui, meus irmãos, porque os meus telefones já estão descarregando, porque senão vai ficar feia a live. Mas se prepare que vai vir mais mensagem do que essa. Vai vir mais de mensagem dessa. E mais forte ainda. Isso aqui é só uma canjinha, só uma introdução. Agora o que vai vir aí, meu irmão,
Meu Deus do céu, até a mulher vai começar a ter bigode. É? Pode ter certeza. Não quer tomar o lugar do homem? Não quer ficar no lugar do homem? Não quer ficar num lugar que não é dela? Aí Deus, através das pregações proféticas que vai vir, você vai estar assistindo com tanta raiva essa mensagem que vai começar a crescer bigode aí na tua cara. Aí você vai ter que comprar um pertobarba igual eu, ficar fazendo a barba. Aqui, ó. Isso aqui é barba de homem, ó. Aqui é barba de homem, ó. Cabelo branco, careca, homem. O homem acontece isso, ó. Você não acontece isso contigo, ó. Tanto esquentar a cabeça aqui, ó. Olha o espação lá pra trás. Fábio Gomes, não sei como que o Fábio Gomes faz. O Fábio Gomes tem uma lista aqui no meio do Fábio Gomes. Só caiu aqui assim, a lateral. Por isso que às vezes eu brinco com ele, lá direito, lá de esquerda e no coração. Aqui no meu não, caiu tudo, ó. Tudo lá pra trás. Passou a tempestade e levou meu cabelo todo. Glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Não adianta colocar a palavra mal criada, eu já falei. Essa é a Bíblia. Você tem que agora entrar também ao vivo e provar que eu estou mentindo. Entendeu? Não é querer caçar o meu mandato de pregador. Não é querer caçar minha matrícula lá de Brasília, 33.280. Minha formação teológica. Não é querer caçar a instituição onde eu tô para querer me obrigar a colocar no banco. Você tem que ler a Bíblia e provar para mim que do Gênesis até Malaquias Deus levantou sacerdotisa e que de Mateus até Apocalipse foi levantado pastora. Porque não tem, nem no Antigo não tem sacerdotisa e nem no Novo não tem pastora. Não tem. Não tem autorização do céu para isso. Não tem. É o homem que está inventando. Procura na Bíblia que você não acha. Pode achar sim, no Evangelho do Diabo. Aí você acha. O diabo tem Bíblia, você sabia disso não? O diabo tem Bíblia. Depois tu escreve aí, ó. Bíblia satânica, para tu ver como é que não vai aparecer. De repente deve tiraram dali. Copiaram dali, porque tem as sacerdotisas de Aserá. Entendeu? Então eu tô na verdade. Não adianta vir querer com tititi. Não adianta colocar a palavra mal criada, igual eu tô colocando aqui, ó, na live. Tô nem aí, ó. Não tá me dizendo nada. Pode colocar à vontade, pode me xingar, pode mandar para qualquer lugar, tô nem aí, meu amigo. O importante é eu estar com a minha consciência tranquila que eu tô falando é verdade e você tá com a consciência pesada. Por isso que você tá fazendo isso. Porque você sabe que é a verdade e contra a verdade não tem como contestar. O próprio apóstolo Paulo falou assim, ó, nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Como você não vai achar uma verdade para derrubar essa verdade que eu preguei? Aí você fica irritado aí colocando palavra mal criada. Fica me xingando, esculhambando, fazendo um monte de coisa. Só que isso aí hoje não quer me dizer nada. Pode ficar à vontade, tô nem aí. Eu até acho engraçado. Porque aqui, irmão, nas redes sociais, nas minhas redes sociais e mídias sociais, eu tenho mais de 15 mil seguidores, mas é tudo misturado. É seguidores com perseguidores. É tudo junto. Então eu me alego com eles. É sinal que eles estão ouvindo a mensagem, né? Mesmo descendo quadrado no gogó, engolindo, ardendo, comendo esse mocotó pesado, mas tem certeza, tu vai ser restaurado, tu vai. Nunca mais tu vai ficar na mentira. Nunca mais você vai insistir com a mentira. Porque a Bíblia é bem clara. Para terminar agora é para terminar mesmo. Tanto quem ensina esse evangelho erradamente e quem ouve esse evangelho erradamente e aceita, os dois irão para o inferno. Os dois. Tanto quem ensinou e tanto quem ouviu e aceitou a mentira. Ah, eu fico só observando, irmão. Fico só observando. Tem homem na tua igreja não para levantar? Tem não? Tem que ir contrário essa escritura, é isso mesmo? Tem um homem sequer aí? Tem não, né? Ah, não tem porque você está silenciando, né? Não tem porque está silenciando. Graças a Deus que meus amigos me procuraram para pedir um conselho e para me perguntar o porquê que isso está acontecendo. E graças a Deus que Deus me deu estrutura para isso, para aconselhar. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho da Palavra de Deus. Se der, irmão, se der, eu não sei se vai dar. Mas se der mais tarde, eu vou trazer mais uma live dessa. Lá para as 9 horas da noite, 9h30, negócio assim, se der. Eu não sei o que pode acontecer daqui até mais tarde, entendeu? Mas sempre nas oportunidades eu entro aqui para falar a verdade. Agora, se você quiser ouvir um pouquinho mais e mais revelações, vai lá no meu canal no YouTube, já tem novidade lá.
Já tem mensagem nova lá, porque eu já abri minha agenda, estou pregando pelas igrejas, irmão. O negócio está muito bom. Agora, aceitar ficar no banco, ser silenciado, não aceito de jeito nenhum. De jeito, Deus não me chamou para ficar no banco. Se Deus me chamasse para ficar no banco, meu pastor não teria me ativado. Pastor da igreja onde eu estou. Glórias a Deus. E ele me falou um negócio que é um negócio muito sério mesmo. Ele falou, quem sou eu para silenciar a consagração de Deus na tua vida? Entendeu? Aí eu entendi o mistério de Deus que não era para parar. Era para continuar fazendo a obra. Porque, irmão, cheguei a 49 anos de idade, irmão. É muita... Eu tô sentindo coisas com a idade que hoje eu tenho, que quando eu tinha 30, 35 anos eu não sentia. Até para qualquer movimento que eu faço, dá aquele cansaço, aquela coisa assim. É por causa da idade, tem que cair na real, irmão. Já ficou velho, já tá velho. Eu fico vendo essa cambada de velho que tem aí, com roupinha tudo apertada, quer dizer que é garotão. Garotão nem aqui, nem em lugar nenhum, meu amigo. Você não é garotão, coisa nenhuma, você já tá velho, você já tá acabado, você já tá no fim dos dias. E a única coisa que Deus quer da tua vida e da minha vida nos fins dos dias é prega o evangelho, restaura o meu povo, salva minhas almas e esteja pronto para subir para os céus. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu, aos nossos corações.